Bom dia para todos. Cá estamos de novo. Hoje com a nossa 39ª Happy Hour. Opa, tem que fechar o Facebook. Ok, desculpe todo mundo. Então, voltando, eu tenho o maior prazer de receber hoje o professor Dr. Raimundo Neri Stelling Jr. Professor, muito bem-vindo à nossa Happy Hour na internet. O professor Raimundo tem PhD em Science Education, Master in Administration, Total Quality Management, presidente chanceler do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, pró-reitor da Florida University, conselheiro estadual de Educação do Rio de Janeiro, ex-membro do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos da Presidência da República. Professor, temos imenso prazer e estou aguardando a sua fala, que vai nos apresentar o restaurar o valor humano, um assunto tão importante hoje em dia, né? A gente está passando pela pandemia, e isso, vamos ver, vamos sentir o que o professor tem para nos apresentar. Professor, o microfone é todo seu. Bom, primeiramente a todos um bom dia, prezada Meirelle. É um prazer mais uma vez, a convite da Together for Peace, estar presente em um dos seus projetos, em uma das suas atividades. Creio que nesse mundo que nós estamos vivendo, em um momento tão difícil passando, cada vez mais o conhecimento ele representa, né? Ele se apresenta com uma importância crucial, porque o conhecer significa a possibilidade de mudar, a possibilidade de reforçarmos o que pensamos ou de termos a humildade de modificarmos a nossa forma de pensar. Na grande verdade, nós tivemos duas grandes revoluções que nos colocaram numa nova etapa civilizatória. A revolução dos transportes e a revolução das comunicações. O mundo foi se tornando, de certa forma, cada vez menor e mais próximo, o que durante um tempo alguns até indicaram como uma aldeia global. A grande verdade é que antigamente, vale lembrar que nós aqui do Rio de Janeiro, se fôssemos esperar uma notícia, elas viriam através das caravelas e levariam meses para chegar. Hoje em dia nós estamos conversando aqui, uma pessoa que esteja em Pequim ou Tóquio pode automaticamente estar conosco, nesse mesmo segundo, nesse mesmo momento, nos ouvindo e interagindo. Isso representa algo muito revolucionário, no entanto, muito recente. Porque se nós pensarmos em termos de tempo histórico, nós estamos vivendo uma surpreendente era de novidades. O último século, o século XX, por exemplo, tivemos muitas inovações técnicas e tecnológicas. E estamos convivendo com uma novidade também, as gerações. Antigamente, um homem, uma mulher com 45 anos, ou faleceria ou já era considerado uma pessoa idosa. Hoje em dia nós temos pessoas com 80 e poucos anos nas academias, com um vigor, uma vivacidade, uma contribuição social imensa que continuam a nos dar e como grande exemplo. Então, também tivemos que aprender e reaprender como nós devemos nos relacionar, considerando que pessoas pensam de formas diferentes, gerações vêm crescendo e vêm se desenvolvendo de formas também distintas. Eu imagino que se a minha mãe estivesse viva, a formação que ela teve da época dela para esta formação de agora, houve uma velocidade muito grande que, em parte, poderia acompanhar e, em parte, não. Embora fosse uma mulher realmente muito preparada e culta, no entanto, a questão aqui é a velocidade, o tempo histórico com o qual estamos tendo que nos adaptar
a viver e a conviver. Porque tudo isso nos trouxe também, meus prezados amigos, um outro fator. O fator de vivermos com as diferenças. Antigamente, as diferenças eram ouvidas. Se comentava que quem esteve em tal lugar soube disso, daquilo, ou quando vinha de longas viagens que demoravam meses e por vezes anos, trazia algum tipo de novidade. De repente, nós passamos a conviver nos nossos países, nos nossos estados, nas nossas cidades, nos nossos locos de trabalho e lazer, enfim, com pessoas com visões, experiências e culturas diferentes. Certamente, tudo que é novidade, tudo que é diferente, nos dá um certo receio inicial, é claro, porque não conhecemos exatamente o que é. Daí a importância crucial de nós termos a humildade do ouvir, do pensar, do refletir. Não podemos pré-julgar. Eu sempre comentei, quando eu ainda me encontrava em cátedra de pós-graduação com os meus alunos, que o problema não está no conceito, no pré-conceito. O problema está no conceito. Não podemos afirmar, e sobretudo afirmar publicamente, uma fala nossa que possa ser ofensiva em qualquer nível, a qualquer pessoa. Porque nós temos que primeiro ter certeza. Achar é um direito de todo mundo. Agora, verbalizarmos é uma responsabilidade muito grande. Existe uma frase comum que diz: a pedra tirada, a flecha tirada e a palavra dita não tem volta. E fato, por vezes magoamos e podemos até destruir reputações e vidas por uma inconsequência da nossa fala, que não foi embasada dentro de conceitos sólidos para nós podermos externar. Volto a dizer, pensar é um direito de todo mundo, pensar o que quiser, o mais absurdo que seja. Mas, entre o pensar e o falar, há uma grande distância que tem que ser considerada. Então, esse desafio de convivermos nessas diferenças, ela se coloca também com um outro fator. Quando veio o advento do desenvolvimento muito grande da técnica e da tecnologia, muitas pessoas foram arautos, que agora, com a tecnologia sobretudo, teremos um novo mundo, uma nova realidade de facilidades, da felicidade da sociedade, conseguiremos atingir, por fim, uma civilização desenvolvida. Bom, não preciso dizer que todos nós temos assistido há décadas às mazelas que parcela significativa do mundo tem vivido, tanto países inteiros como pessoas em cidades, inclusive em cidades de nações altamente desenvolvidas. Porque o que nós podemos observar é que o material ele não traz a felicidade. É claro, ele nos traz a possibilidade de termos uma melhor condição de vida, porque vivemos no mundo material. É justo que todos tenham boa moradia, bons transportes, boa alimentação, boa água, tudo é uma realidade. Mas não é este ter que, na verdade, pode ser para nós um norte que venha dizer, bom, se eu tenho, eu sou feliz. Pelo contrário, eu conheço certamente que todos os prezados que estão também, pessoas que têm e não são felizes. Porque a felicidade, inclusive, não pode se basear no ter. Pelo menos pelas nossas crenças religiosas, as diversas crenças, sabemos que não levamos da terra os bens materiais. O que já representa que, por mais rico que uma pessoa seja, há uma finitude desse poder material e entraremos numa outra dimensão, que é daquilo que efetivamente podemos levar para aqueles que acreditam que há uma continuidade, porque, evidentemente, também tem aqueles que acreditam que nada além é um direito. Mas para a maioria das pessoas e das religiões que acreditam nesta continuidade, não levamos os bens materiais. Eu me lembro, eu não tenho certeza da década, se foi na década de 80, mas tinha o homem mais rico do mundo, era John Paul Getty III. Ele vivia, se não me equivoco, num castelo na Espanha. E ele começou a sofrer, já com uma certa idade, de uma doença degenerativa que cada vez mais ele ia se entortando, o corpo dele ia se entortando com dores atrozes. Numa certa altura da vida dele, ele fez uma declaração. Do que adianta
eu ser o homem mais rico desse planeta, podendo ter praticamente tudo o que eu quiser, se eu não consigo ter pelo menos o sonho de um dia não sentir essa desesperante dor? Pois bem, creio que as experiências e os exemplos de vidas diversas que o mundo nos mostra servem como exemplos. Agora, temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e uma alma generosa e humilde para compreender, volto a dizer o que anteriormente coloquei, que podemos estar com conceitos errados, pensamentos equivocados, e temos que ter a generosidade para com nós e para com o próximo de, se for o caso, reconsiderarmos. Vejo que as diferenças nos trazem uma riqueza tremenda, porque imaginem vocês, se nós aqui fôssemos conversar, todos nós, e todos soubéssemos exatamente o que o outro vai falar, não só o que iria falar, mas o que fala, plenamente, chegaria um ponto que entraríamos num tédio existencial, porque não haveria nada que cada um dissesse que não seria extremamente cansativo, porque já sabíamos que todos saberiam que todos falaríamos. Isso começaria, de certa maneira, com o tempo, nos levando a um silêncio desesperante, que é o pior dos ruídos, se assim podemos colocar, é quando há os silêncios, porque esses silêncios são sufocantes. Então, a grande riqueza da humanidade está, entre elas, claro, a riqueza das culturas, a diferença das coisas, o aprendermos a cada dia. É um paradigma, né? Sermos alunos permanentemente aprendendo, descobrindo, ouvindo, né? Eu, algumas vezes, em algumas situações que eu estive, eu encontrei pessoas que, devido ao alto nível da formação, tinham um pedantismo terrível. Então, um dia eu estava numa determinada situação que uma pessoa falava o que nós consideramos, na época, sandices. Uma pessoa lá disse assim: você é formado em quê? Qual a sua formação? A pessoa foi, colocou tudo aquilo e fazia. Mas bem, até agora, pelo que eu entendo, seu campo de concentração de conhecimento é tal, e dentro desse campo, tal. Ou seja, o que parecia universal foi se restringindo até um ponto, o único ponto no qual aquela pessoa, de fato, tinha uma capacidade acadêmica e científica de entendimento. Aí a pessoa disse: como você pode se rogar ser tão especial? Porque eu lhe garanto que dentro da minha área e na frente dos presentes, eu posso lhe fazer uma série de questionamentos que você não terá capacidade de responder. Não porque você não seja inteligente para um dia conseguir ter, mas porque o conhecimento ele é imenso. E nós temos que compreender que apenas conhecemos algo ou parte de algo. Mas nós sabemos que a humanidade, embora tenha tido um grande desenvolvimento tecnológico, infelizmente não acompanhou muito um desenvolvimento do valor humano. As pessoas ainda se arvoram com coisas materiais, ou com títulos, ou com poder, ou com dinheiro, para, por vezes, se sentirem superiores às demais. E não são, por um simples fator que eu acho que determina qualquer discussão que não precisa continuar. É imortal? Não. Então, somos todos iguais. Somos todos mortais. No final da vida, podemos ser colocados num esquife de ouro ou de papelão. Qual a diferença? O esquife vai conosco? Vamos, na verdade, ressuscitar? Então, essa finitude ela é muito importante. Se me permitem uma observação, e quando eu digo que é muito importante a gente observar, né? Temos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Eu perdi tanto meu pai como minha mãe. Minha mãe faleceu primeiro, e quando o meu pai faleceu, saindo do cemitério, onde nós temos, né, o espaço onde os nossos estão, eu senti um vazio muito grande, porque eu tinha uma relação excelente com os dois. E naquela hora que eu estava saindo do enterro de meu pai no cemitério, é que talvez a frase que estava por dentro antes da saída mais me impactou e eu nunca tinha percebido com tanta profundidade. Estava escrito assim, está escrito, né? Aqui é onde todos os homens se igualam. Nunca esqueci isso.
E isso me levou mais uma vez a perceber que, se não fosse a humildade do existir, nós não podemos sequer progredir como seres e não podemos, na verdade, agregar valor à vida. Porque a responsabilidade está e começa dentro de nós. Nós não podemos dar o que não temos. Se eu não sei e não me sinto e não me coloco a ser generoso, eu não posso falar que sou. É a mesma coisa, vamos imaginar. Uma pessoa chega para nós e diz assim, eu tenho pena disso, eu tenho pena daquilo. Você viu que tal coisa aconteceu? Bom, nos transmite um painel tenebroso de sofrimento e dor. A pergunta seria, duas perguntas. Você sente realmente tudo isso? Toda essa tristeza por isso? Digo sim. Tudo bem, agora a minha segunda pergunta. O que é que você faz no seu dia a dia para colaborar que essa situação não permaneça assim e que o mundo se torne um espaço melhor e que tantas pessoas, animais, enfim, não estejam sofrendo? Se a pessoa diz nada, então, de fato, ela não sente profundidade. Porque todos nós na vida, é claro, já passamos por alguma dor. E essa dor nos leva profundamente a percebermos a nossa limitação humana, mas também a grandeza de possibilidade de, através dessa experiência, nós transcendermos a ela, tanto para nós como ao serviço dos outros. Madre Teresa de Calcutá, ela, entre tantas frases lapidares de uma vida como a dela, dedicada profundamente aos que viviam não na pobreza, mas na miséria, ela disse uma frase, pronunciou uma frase fantástica, que eu acho incrível. As mãos que se estendem representam uma oração mais poderosa do que os lábios que rezam. Fato, fato. Dizer eu tenho pena, facílimo. Podemos todos passar um dia inteiro falando isso. A grande questão é, e a nossa mão? Ela se estende? Se ela não se estende, nós não estamos sendo revolucionários no sentido de mudarmos o que vemos e o que percebemos que é errado. E, na verdade, se partimos de um ponto de vista de ciência, até quando você identifica algo errado, significa que você teve um raciocínio sobre aquilo que você considera errado. Então, você tem a oportunidade de pensar, e o que eu posso, então, fazer para melhorar? Pode até dar certo ou pode não dar. Mas o compromisso humano, do resgate do valor humano, parte profundamente pelas opções que nós podemos e devemos fazer. Nós não podemos abrir mão de acreditar que somos possíveis, e somos. Uma vez também uma pessoa religiosa me falou uma coisa muito interessante. Bastasse Deus não acreditar mais em nossas possibilidades, não faria nada contra ninguém, apenas não permitiria a nossa espécie ter continuidade. Seria, para aquele, e para quem crê evidentemente em Deus, seria um simples ato daquele que tudo pode. Então, se nós existirmos, se existimos, é porque temos possibilidades. Também ouvi uma vez uma frase muito bonita, né? Cada criança que nasce representa a nossa certeza de que Deus ainda confia nos homens. Porque representa que a cada novo começo, a novo começar de uma nova geração de nossa espécie, podemos entender que somos possíveis. Agora, é claro, todos nós devemos operar juntos nessa mudança, nessa crença, nesse caminhar. Não podemos, de forma alguma, ver a questão negativa. Uma pessoa negativa, ela mal consegue levantar da cama com a disposição sequer de viver aquele dia, de viver, não diria, mas de experienciar aquele dia. Porque se a visão é totalmente negativa, não é possível. Eu me lembro que há um tempo atrás, uma pessoa fez um comentário assim, é terrível, todo dia eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, levo 2 horas para chegar ao meu trabalho, e depois, quando termina meu dia de trabalho, eu tenho que voltar levando 2 horas para casa, eu chego muito cansado. Esta vida é um verdadeiro inferno. A pessoa disse isso. Quando disse isso, eu disse assim, você sabia que você está sendo injusto e absurdo? Me disse, como assim? Eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Veja bem, você está tendo a graça de ter saúde para levantar de uma cama e a graça de ter um trabalho
para poder manter a você e sua família. Então, sabe o que eu lhe desejo? Que você passe a acordar às 3, 4 da manhã e que chegue 3, 4 horas atrasado ao seu trabalho, de volta para casa. Sinal de que você tem saúde, tem o que fazer. Então, é mais ou menos nessa dimensão que nós não podemos perder a ideia da transcendência. Porque quando começamos a abrir mão das nossas crenças, das nossas possibilidades, da positividade, da certeza do possível, nós estamos perdendo a corrida. E isso é assustador, porque um ser humano sem corrida é como se ele, sem acreditar nessa corrida, é como se ele começasse a perder a possibilidade da sua alma de ter esperança de ser feliz. E a felicidade está não só na construção da sua felicidade e dos seus familiares, mas como também da construção dessa felicidade em direção ao outro. E, nesse sentido, se torna mistério que nós não possamos, em nenhum momento, deixar de estender a mão, como anteriormente eu citei, por exemplo, a frase de Madre Teresa. Martin Luther King, ele também teve uma expressão fantástica quando pronunciou: o problema não está no barulho dos maus, mas no silêncio dos bons. Os bons são maioria, mas se ficamos em silêncio, nós estamos sendo responsáveis e solidários aos maus na implantação daquilo que está errado. Cabe a nós, então, agirmos, atuarmos, até porque o bom barulho é música. Não é um barulho dissonante como os maus causam, mas é música. E música que acalenta a vida, a experiência civilizatória, a nós, a nossa capacidade de nos transformarmos e avançarmos. Eu creio que, na verdade, nós nunca podemos deixar de considerar que erros todos temos e sempre teremos. Se estamos vivos, isso é fato. James Joyce falou uma frase muito interessante: os erros são os portais da descoberta. E fato, somente na experimentação da existência, do existir, do fazer, é que nós podemos nos testar e saber o que é aquilo. Se eu pegasse num primarismo profundo, vamos imaginar assim, uma pessoa me diria: eu adoro o dia. O dia é o melhor momento de um dia. Eu perguntaria: mas você já experimentou também vivenciar a noite? Viver? Não, não. À noite eu me enclausuro. Eu digo, então, o seu critério de avaliação ele é muito relativo, porque só podemos afirmar categoricamente uma coisa quando temos uma experiência daquilo. O que eu também comentei anteriormente. Achar é um direito de qualquer um, mas afirmar exige que tenhamos base para haver consequência na fala. E dessa forma, eu creio que quando falamos de valor humano, e o resgatar o valor humano, nós estamos falando de cada vez mais sermos responsáveis, transformadores, capazes de podermos avançar. Há muitos anos atrás, isso saiu num jornal, um pai colocou no jornal uma experiência pela qual ele e a família dele passaram, e que na época, entre os que eu estava, que nós soubemos do fato e ficamos muito sensibilizados, imaginando a dor desse pai ao ponto de pagar para ser colocada, publicada a história dele como um alerta para outros pais. Esse homem, ele era um corretor, né? E ele vivia a vida dele o dia inteiro, para lá e para cá, quase não tinha tempo com a família. Tinha uma esposa, Dona Joana, e 2 filhos. O Ricardo, que tinha 14 anos, e o mais novo, que tinha 11 anos, Joãozinho. Pois bem, ele chegava em casa sempre com aquele mau humor danado, porque passava o dia inteiro naquela luta, enfim. E saía muito cedo. Não conseguia estar com os filhos quase nunca, poucas vezes. Bom, estavam os 2 meninos na frente da casa jogando uma bola de gude, né? E nisso, o mais novinho falou para esse outro assim: meu irmão, eu gosto muito de você, eu te amo. O irmão mais velho, o Ricardo, disse: que, moleque, você está ficando maluco? Que besteira. Aí chegou de brincar com a mamãe, imagina, o outro falando essa besteira, tal. Bom, Dona Joana estava preparando as coisas para o horário do jantar. Enfim, com o horário que o marido chegava,
e nisso eles foram tomar banho. Tá bom. Quando o marido chegou, e como sempre com aquele mau humor terrível, despejando sobre a família, que não tinha culpa nenhuma, né, da situação, se era ou não pensa que ele vivia, mas enfim. Lá estava, o Ricardo estava na mesa para jantar, o pequeno também estava na mesa, falou: papai, eu te amo. E o pai, igualmente, o menino, mas só de uma forma muito mais severa, demonstrou ele dizendo que era absurdo. Naquele momento que ele ficasse calado, que estava jantando, já teve que falar o dia inteiro, não queria ouvir bobagem. Bom, o menino foi lá para dentro após o jantar e a mãe foi atrás para ver por que ele tinha saído, que não era como ele sempre ficava, com o pai e o irmão na sala. Ele estava no quarto chorando. Ela perguntou: meu filho, por que você está chorando? O menino disse para ela assim, o pai relatou nessa história publicada: porque outro dia veio um anjo e me disse que eu não ia ficar muito tempo aqui. E eu não quero deixar vocês. Eu estou com muito medo. A mãe abraçou e disse: meu filho, que nada. Certamente foi um sonho que você teve e que isso não vai acontecer. Bom, beijou ele e tal, enfim. Bom, de noite foram se deitar. Quando foram se deitar, numa certa altura da noite, o Joãozinho levantou, foi no quarto do irmão, ligou a luz. Quando ligou a luz, o irmão falou: que isso, não sei o quê, tal, enfim. Brigou com ele, ele apagou a luz e foi para o corredor. Foi no quarto dos pais, acendeu a luz e ficou olhando para os pais. Num certo momento, o pai acordou e disse: o que foi? Você está passando mal? Não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Garoto, você é um problema na minha vida. E falou tudo que vocês podem imaginar para o menino. O menino apagou a luz e foi para o quarto. Bom, amanheceu, Dona Joana preparando o lanche dos meninos para levar para a escola e o café da manhã para tomarem. O Ricardo já estava na mesa e, para variar, já veio o pai todo atrapalhado, e aquele era um dos dias em que ele deixava os filhos na escola no caminho, já os dias, porque às vezes saía sempre muito cedo, como ele relatou. Nisso, como não viu o Joãozinho ali, imaginando que isso o atrasaria para o que ele tinha que fazer, ele começou a gritar desde ali até o quarto do menino, falando as mesmas barbaridades: o seu estorvo na minha vida, que mal, aquela coisa toda. Quando entrou no quarto, acendeu a luz e o menino estava enrolado na coberta. Ele relatou que puxou a coberta com força e levantou a mão direita, que ia bater no menino. Nisso, ele estava completamente pálido. Quando ele colocou a mão no menino, tinha morrido. Ele começou a gritar. Bom, claro, veio a esposa, veio o irmão, aquela confusão toda, e na mão dele tinha um papel escrito assim: minha mãe, você é a melhor mãe do mundo. Meu irmão, não tenha vergonha de ouvir alguém dizer que te ama. Meu pai, de tanto trabalhar, o senhor esqueceu de olhar por nós. Esse pai passou a ser um grande militante da causa familiar. Naquele momento, o impacto foi profundo. E da onde nós vemos que, na hora que o impacto do valor humano chega, é inexorável. É inexorável. Nós estamos vivendo uma pandemia do Covid. Quantos não tiveram que enterrar os seus mortos sem vê-los, sem ter um último momento, e sem nem estar tendo tempo de entender o que está acontecendo com a velocidade que tantos morreram e após, por vezes, sofrimentos atrozes? Nós estamos esquecendo que a sociedade não existe para ser matéria. Só há sentido se ela existir para gerar e possibilitar felicidade para os seres viventes, sejam humanos, animais, as plantas, a terra que é viva. Nós temos que holisticamente perceber que a vida é sensível, a vida é presente e é finda, o que é mais importante. A nossa vida, no caso específico humana, é finda. Volto a dizer, então, se não trilharmos o caminho no sentido do valor humano, a ciência não vai adiantar. Ela não traz respostas. Sim, nos ajuda em muitos sentidos, como nessa pandemia, que a ciência, a capacidade do homem, nos gera meios de tentarmos minorar, controlar e, quem sabe, se Deus quiser, no menor prazo possível, superar o drama que se vive. Mas é para isto que o conhecimento serve.
para gerar possibilidades que diminuam os sofrimentos, que diminuam dores, que abram estradas. Eu me lembro, há pouco tempo eu ouvi um dizer do Papa atual, em que ele falou uma coisa muito certa. Temos que parar de construir com as pedras muros, que as pedras desses muros sirvam como pontes. E nós, na verdade, somos os capazes de, juntos, unidos, pegarmos essas pedras e não permitirmos que os muros sejam feitos, mas que as pontes sejam construídas, né? E nunca podemos deixar de pensar o seguinte, que é necessário, na correria do nosso dia a dia, tentarmos, pelo menos, ter um momento de reflexão. Eu sei que é difícil para todos nós. Tem dia que, quando nós observamos o relógio, a hora voou. Mas o ideal, o melhor dos mundos seria que a todo final do dia tivéssemos um pequeno tempo conosco mesmo, refletindo o que houve neste dia, o que eu consegui fazer e o que eu não consegui, e o porquê. O que mais posso mudar, o que posso fazer, como posso avançar. Enfim, não temos tido tempo. Muitas pessoas dizem que o dia está correndo mais rápido. Na verdade, é que a nossa vida está tão cheia de coisas, nós estamos tão assim, sabe, envolvidos com tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, que quando nós vemos, o relógio vai rápido demais. E o dia passa. Por isso que é muito comum dizerem, já estamos em março, já estamos agora em julho, daqui a pouco vão dizer, já estamos em novembro, véspera do final do ano. E é o que vai acontecer. E, na verdade, será que estamos vivendo em plenitude ou apenas existindo, no sentido de viver dia a dia? Estamos sendo felizes com as nossas opções? A nossa lida, a nossa luta, ela está servindo para nós sermos mais felizes ou para, de repente, com nortes errados, acharmos que é isto ou aquilo apenas que queremos, sem perceber que mesmo quando você almejar isso ou aquilo, se você não estiver dentro de um clima existencial que realmente lhe traga a felicidade, aquilo não comprará a felicidade. Ela não comprará, porque a felicidade é um estado que nos sentimos não só interno, como externo, na medida que podemos servir. Então, esse tempo ele é importantíssimo para a qualidade da caminhada humana. Aristóteles, um dos dizeres de Aristóteles coloca que no fundo de um buraco ou de um poço acontece descobrir-se as estrelas. Fato. Nós precisamos ter mais tempo para parar um pouco, para refletir, para filosofar, para sentir. Há pouco tempo, um conhecido meu me disse assim, Stanley, você sabe que eu fui a determinado lugar onde eu vou há muitos anos lá. Quando eu cheguei, eu levei uma surpresa que o lugar estava fechado. Eu digo, sim. E ele, você acredita que a primeira vez quando eu vi o lugar fechado, que eu fiz assim, e que eu olhei a fachada do lugar e que reparei que era uma fachada um tanto colonial e até bem preservada. Eu nunca tinha reparado. Eu entrava e saía correndo, sempre ia, nunca. E, de repente, eu comecei a olhar para os lados e comecei a observar outras fachadas na rua. E eu nunca me ative a isso. Agora, vejam vocês, quantos de nós, na nossa correria, não vemos também as fachadas? Nós não temos tempo para viver a maravilhosa experiência da vida, que é um milagre. E esse milagre depende também de nós, para nós estarmos com ele conectado, honrarmos a ele, acreditarmos nele, contribuirmos para ele, porque não podemos permitir em nenhum momento e em nenhuma situação que o mal prepondere, que o negativismo prepondere, que o ódio prepondere, que a raiva prepondere e assim por diante. A vida nos deu e nos dá e nos dará as oportunidades da mudança. Agora, somente nós temos a chave. E essa chave é não sermos egoístas da nossa única mudança, mas da mudança ser um todo.
E aqui encerro as minhas palavras com um dizer de Henry Ford que eu acho muito interessante quanto à necessária unidade, a necessária união que precisamos ter e entender. Somos uma única raça, a humana. Temos que nos unir nessas diferenças. Temos que ter a coragem de procurar ouvir, entender, reconsiderar, criar, colaborar, estender as mãos, porque somente assim a nossa saga civilizatória terá sentido. O nosso valor como seres viventes, que é um milagre para os que assim creem, como eu, de Deus. Então, é isso que temos que ter. Então, encerro as minhas palavras com o dizer de Henry Ford: unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a vitória. Vamos à vitória juntos, com os nossos dons, com as nossas humildades e com as nossas grandezas de possibilidades que todo mundo possui e que juntos faremos a diferença. Obrigado. Olha, professor, que palavras com muita sabedoria. Eu estou aqui salivando pelas suas palavras, porque realmente faz a gente parar e refletir, né? Que a vida é tão linda e maravilhosa. Eu todo dia espero aprender mais um pouco e ser muito feliz. Eu acho que a base, né, da vida é a felicidade, né, da gente estar de bem com nós mesmos, né? Muito do que o senhor estava falando, eu consegui transmitir na logo da Together for Peace, né? Como a gente ilustra os gomos, que é exatamente essa riqueza da humanidade, né? E trazê-las todos em conjunto, né? Unidos pela paz. Então, olha, eu estou realmente muito emocionada. Gostei muito da história desse menino. As lágrimas chegaram aos olhos. Muito tocante. Queria saber se teria alguém com alguma pergunta para o professor Pedro. Você está aí, Daniela, Homero, Thaís, Tiago. Eu vejo vocês aqui na sala. Vocês teriam alguém uma pergunta para o professor? Sim? Acredito que o senhor foi tão brilhante. Ah, Pedro, sim. Professor, achei muito interessante. Ele está me ouvindo? Porque ele está congelado aqui para mim. Não, eu acho que, professor, o senhor está aí? Eu acho que talvez ele congelou. Ah, mas ele deve voltar. Ah, voltou. Ele está aí. Professor, o Pedro ele tem falando, ele está mutado. O seu áudio está fechado, professor. Mas o Pedro tem uma pergunta para o senhor. Pode professor, falar. Gostei muito da apresentação. Achei a palestra bem interessante, a história também. Nossa, isso do pai eu não consigo nem imaginar. Com certeza. Na minha família, a gente fala que a pior coisa é... Meu avô falava isso, que quando você perde uma mãe, você vira órfão. Quando você perde um marido, uma mulher se vira viúva. Quando você perde um filho, é uma coisa tão terrível que não tem nome. Com certeza. Com certeza. Mas eu achei interessante, eu sinto a sua dor também. Perdi alguns parentes recentemente também. Você falou a história dos seus pais. Não, quando você perde alguém que você ama, é horroroso. Muito. Vai você olhar muito para dentro e reavaliar a sua vida. Exatamente. E isso que você falou do enterro também, passei por uma coisa pessoal. Ultimamente, um amigo meu de longa data perdeu o pai nas mesmas condições, não conseguiu nem ver. Assim, horrível. Mas, chegando ao ponto. Essa visão que você tem da vida, do valor, como é que você desenvolveu isso a nível pessoal? Era uma coisa que você já carregava de casa? Uma coisa que você viu, esse seu pesar trouxe? Como é que você acha que você começou a fazer essa revalidação? Ou você já tinha uma visão assim? Eu acho que você coloca uma coisa interessante que leva à dimensão da experiência, né, que a gente tem humana nessa existência. Eu tive uma sorte muito grande
de ter uma mãe que era uma pessoa extremamente... O professor travou só para mim? Ele travou aí também? Acho que travou. Voltou. Sempre colaborei. Eu sempre colaborei muito com ações sociais, né? Bom, eu não sei se interrompeu a minha fala. Interrompeu um pouquinho, sim, professor. Se o senhor pode então, eu vou só repetir. situar a questão do Pedro. Pois não. O que eu disse é o seguinte, Pedro. Eu tive a sorte de ter uma mãe que era uma pessoa muito espiritualizada e com uma ação humana muito presente. Ela colaborava com muitas obras sociais. E na minha vida, no dia a dia, eu também sempre vim colaborando em muitas obras diferentes. E até que constituí um instituto há muitos anos, que a nossa prezada Meirelle conhece, que é parceira aqui também da Together. E dessa forma, eu creio que à medida que você serve, você vai servir, você começa a se alimentar de uma série de situações que na sua vida de casa você não tinha nem imaginado. Verdade. À medida que a gente vai experienciando as coisas, você vai percebendo que o mundo é muito mais amplo do que você imagina e as necessidades, às vezes, as mais absurdas frente ao que você jamais imaginou que poderiam existir. Mas você também conhece pessoas maravilhosas que também estão ajudando e você traça grandes amizades. Você, então, passa a se tornar um ser humano em processo de crescimento. Então, eu creio que tenha sido isso que me favoreceu. E o fato, claro, de atuar no magistério. Eu sempre gostei muito. Eu já fui professor da rede pública e privada, tanto de dia à noite, seria o supletivo, em zona rural, onde na frente da escola tinha boi dormindo. Quando eu chegava na escada, eu tinha que passar pelo lado do boi, na área penitenciária, ou seja, então, no interior, bem interiorzão mesmo, como em escolas de ponta, que eram ligadas à França. Então, o conjunto das experiências me foram mostrando ao transcorrer da vida. É uma das vantagens de estar vivo. Me lembrou uma senhora, isso aconteceu ano retrasado, se não me engano, que na televisão, por acaso, estavam mostrando. Ela estava completando 75 anos com uma felicidade enorme, dando uma grande festa. E ela é conhecida por ser uma pessoa muito alegre. Então, foram perguntar a ela, a reportagem, pois a senhora é reconhecida por ser uma pessoa muito feliz. E a senhora está comemorando 75 anos. Foi curioso que a forma de falar, como dissesse, nossa, a senhora já está comemorando já ter 75. Ela sorriu e disse assim, era uma jornalista, falou assim, minha filha, veja bem uma coisa, por que não comemorar? Sou uma mulher com 75 anos, saudável, aqui estão os meus amigos, os meus familiares, meus filhos todos bem, meus netos bem, todos com saúde, felizes, viajo com as minhas amigas. Eu só tenho que comemorar porque eu já estou há 75 anos vivendo, e vivendo feliz. Então, seria isso daí, o que eu acredito. É muito bom. Mais alguém? Tiago, eu vejo você aí sentadinho. Você teria alguma pergunta para o professor, querido? Você é feliz? Bom. Oi? Você é feliz, Tiago? Não, eu perguntei se você era feliz. Sim. Ai, que bom. Sim, com toda certeza. E a senhora é? Felicíssima. Eu tenho assim uma gratidão de estar aqui e sempre aprendendo, né? Porque a vida é uma eterna escola. Eu acho que com certeza. É verdade. Compartilho o mesmo sentimento que a senhora. Inclusive, lhe parabenizo por mais um happy hour que a senhora sempre faz ao lado da Together for Peace. E esse em especial com professor Stelling, né, nos dando a honra de palestrar, de estar conosco. Não é uma dúvida, e sim um agradecimento por mais um happy hour produzido pela Together for Peace e pelas
palavras do nosso professor. Stelling hoje, que foi eu sempre acompanho os outros, mas esse foi especial. Parabéns, Meirelli, e Muito parabéns obrigada. ao nosso palestrante de hoje, Obrigado. Stelling. Muito obrigada pelas suas gentis palavras também. Realmente, Imagina. nós nos sentimos realmente honrados com a presença do professor Stelling. Professor, ele passa o microfone pelas suas últimas considerações, que o tempo já está chegando. Com certeza. Serão Ok. rápidos. Apenas agradecer a você novamente o convite. Já é uma pessoa amiga nesse caminhar que a gente tem aí de luta. Parabenizar a Together pelo trabalho que vem desenvolvendo e que tem tudo a ver com que uma das instituições que eu lidero, que é o Instituto Interamericano também, que é levar informação e levar cada vez mais possibilidades da sociedade, dos seres humanos, construir uma sociedade melhor. A todos os presentes, muito obrigado por estarem presentes e terem tido a generosidade de me ouvir. Obrigado. Muito obrigado, professor, e aproveito para convidar todos para a nossa próxima Happy Hour, que vai ser a 40ª Happy Hour, dia 9 de julho, com o senhor Michel Balanciano, que vai falar sobre tratamento de água em localidades isoladas. A gente se vê até lá. Muito obrigada. A todos.